Então, Rafael, se quiser dar graça. Tudo bem, então, vamos dar graças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui por essa videochamada para estudarmos a sua palavra, aprendermos mais de ti e por ti sermos edificados, consolados e alimentados. Te pedimos que o Senhor possa alcançar cada irmão aqui na live, que o Senhor possa nos tornar, deixar os nossos ouvidos sempre atentos ao que o Senhor quer falar a nós, que possamos aprender e praticar a sua palavra. Seja com cada irmão que vai falar, seja com cada irmão que vai ouvir, e tudo isso nós te pedimos e desde já também agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Então, hoje eu vou ler a passagem, nós vamos ler a partir do versículo 20, 1 Coríntios 15, 20 em diante. Eu vou ler até o 28, mas se der tempo, depois a gente lê mais. Diz assim, 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. No versículo 20 em diante, Paulo começa aqui agora como se fosse um parênteses, onde ele vai mostrar o que a ressurreição vai, o que abrange a ressurreição a longo prazo, né? O alcance, a extensão do alcance da ressurreição em relação a nós e em relação também a todos os homens, tanto crentes quanto incrédulos, né? Ele fala, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Eu creio que essa versão aqui seria a ressurreição de entre os mortos, né? Na fiel diz. É a ressurreição daqueles que estão mortos. Não é dentre os mortos, não. Ele está falando da ressurreição de uma maneira geral, né? Que abrange tanto crentes quanto incrédulos que morreram. A obra de Cristo foi para vencer o último inimigo que tem, que é a morte. Que ainda nós vemos que o Senhor Jesus, ao ressuscitar dentre os mortos, foi feito as primícias, ou o primeiro a sair dentre os mortos. Então, ele começa a ressurreição, que até então ninguém tinha ressuscitado nesse sentido aqui. Todos aqueles santos do Antigo Testamento e alguns do Novo Testamento, que ele mesmo, o Senhor Jesus mesmo, ressuscitou, como Lázaro, eles ainda morreram depois, ressuscitaram e morreram depois. Mas o primeiro a sair dos mortos, justificado, foi Cristo Jesus, porque Deus o justificou na sua obra. E nós agora seremos arrebatados, né? Ressuscitamos e seremos arrebatados se tivermos mortes na sua vinda, né? E se tivermos só transformados. Mas nós teremos participação dessa primeira ressurreição como a segunda fase. Nós já vimos isso, falamos mais uma vez, mas sempre é bom repetir, né? E aí, depois dos 7 anos de tribulação,
tem mais um grupo, que é a terceira fase da ressurreição, da primeira ressurreição, que é os mártires que pregavam o evangelho do reino dentro do remanescente fiel e que morreram pelo testemunho desse remanescente. E então eles ressuscitam também. Aí vai ter um espaço de 1000 anos, que é o milênio estabelecido, né? Ele vai iniciar o reino de 1000 anos, e nesse reino de 1000 anos, todo aquele que pecar morre no ato, né? Não é que nem hoje que uma pessoa pode, como esse homem de Coríntios 5, estava pecando todo o tempo e continuava indo lá até partir o pão e tal. Se isso fosse no milênio, no dia que ele fizesse isso, ele já morria. Ele e certamente a madrasta também, né? Porque os dois estavam pecando, né? Então, isso aqui seria, então, no final do milênio, essa ressurreição que é chamada ressurreição para condenação, que é a ressurreição, a última ressurreição, né? A última coisa que ocorre. Então, nós vemos que os incrédulos também vão ressuscitar, só que não no sentido que nós ressuscitamos com o corpo glorificado, transformado e glorificado. Eles ressuscitam para receber o juízo em seus corpos e serão lançados no lago de fogo, onde eles permanecerão em trevas exteriores, né? Ou seja, vai ficar todo mundo isolado lá e se eles pensam que como eu já ouvi várias pessoas falarem, né? Agora que se eu for para o inferno, eu vou ter bastante amigo lá, tal. Não vai ter, não, porque você vai ficar isolado, você vai ficar em trevas, você não vai ver ninguém à sua volta, é só você com suas dores. Isso é terrível, esse tipo de sofrimento, porque é a ausência total de Deus, né? Mas esse, então, capítulo vai falar sobre o que essa ressurreição vai trazer com respeito ao seu alcance total, né? Até onde vai essa ressurreição. Então, Lineu, só para deixar claro, né? É uma pergunta. A primeira ressurreição, ela se refere à ressurreição de entre os mortos, dentre os mortos, ou seja, uma ressurreição com um novo corpo, um corpo transformado, e onde não haverá mais morte. Seria isso? E a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos significa que, inclusive os incrédulos, eles serão ressuscitados dos mortos para julgamento, e após isso, após o julgamento, eles novamente sofrerão dano da segunda morte. Seria isso? Porque esse é um tema bem, né, interessante e às vezes causa muita dúvida, né, muita confusão. Então, se o irmão puder só reforçar novamente esse ponto, a diferença da primeira ressurreição, né, que é aquela ressurreição de Deus, e a ressurreição dos mortos, inclusive dos incrédulos, que eles voltam a morrer depois. Se o irmão puder novamente só traçar, reforçar isso, seria interessante. A segunda morte que ele fala não é que eles vão morrer e vão ser extintos como criatura, né? Eles vão estar sofrendo no inferno. Ele chama de segunda morte porque eles vão ressuscitar, mas a morte continuar. A morte seria uma coisa que está dizendo a respeito da ausência de Deus. Eles estarão lá no inferno, rangendo os dentes. Se alguém pensa que o inferno vai ter um monte de gente arrependida e ter ido para lá, por que eu não escutei o evangelho? Não vai ter. Eles vão estar lá maldizendo e rangendo os dentes com raiva e ira do que aconteceu, porque eles achavam que eles eram todo-poderosos, né? Eles eram mais do que Deus, eles desafiaram Deus. E eles vão sofrer e vão estar conscientes do que está acontecendo. Mas em Apocalipse, acho que é Apocalipse 20, né? Vamos abrir Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é da vida.
e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então, eles já estavam mortos e sendo julgados. Ele fala de mortos aqui, os que tinham morrido em seus pecados. E eles vão ser julgados e vão continuar mortos em seus pecados, porque o juízo que eles recebem não é um juízo como, por exemplo, o que caiu sobre o Senhor Jesus, que é um juízo expiatório. Era uma condenação judicial que Cristo levou na cruz. Ele ressuscitou dentre os mortos, e todo aquele que nele crê faz parte dessa primeira ressurreição. Agora, essa ressurreição aqui, que esses que morreram em seus pecados, eles vão sair do túmulo e ser julgados, porque nós vemos que o mar e a terra dão os seus mortos, né? E fala mais à frente, quer ver? Versículo 13: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O inferno aqui é o Hades. Tá? Lembra que nós falamos do Hades? O Hades não é um lugar físico, é uma condição. É a alma e o espírito fora do corpo. Quando alguém morre, o espírito e a alma saem do corpo, mas eles não ficam num estado dormente e inconsciente. Eles ficam plenamente conscientes do que está acontecendo. Se ele creu em Jesus enquanto estava vivo e morreu, o espírito e a alma deixam esse corpo e vão estar já na presença, no paraíso com o Senhor, na presença do Senhor. Porém, sem o corpo, só o espírito e a alma. Mas conscientes, como pessoa, individualmente, cada um, aguardando a ressurreição do seu corpo, para ele voltar ao seu próprio corpo. Nenhum espírito vai voltar, espiritual vai voltar no corpo de outra pessoa. É no próprio corpo nosso, que estará transformado, tá? Para poder receber toda essa glória que existe nessa união da igreja com Cristo, né? Nós seremos como ele é. Nós receberemos também um corpus como o do Senhor. Porém, os que na sua vida não creram, morreram na incredulidade, rebeldes a Deus, eles aguardam até passar os 1000 anos, isso os do Antigo Testamento, os do Novo Testamento, até o final do milênio. Todos os que morreram sem ter sido justificados por Cristo na sua morte e ressurreição, eles vão ser outra vez, ficar diante de Deus para juízo de condenação. Então, esses mortos recebem o espírito e a alma em seu corpo, são julgados e lançados, o espírito, o corpo e a alma desses mortos, que estavam mortos em seus delitos e pecados, lançados no lago de fogo e de enxofre, onde está Satanás e seus anjos lá, já colocados lá, porque o juízo de Satanás foi um pouquinho antes, no início do versículo 20. Entendeu? Mas essa morte não é o que alguns falam, que é a extinção da carne, a extinção do pecado, no homem pecaminoso. Não, o homem que morrer em seus pecados, ele ressuscita, ele volta de entre os mortos, né? Diz aqui que a terra, o mar e a terra dão os seus mortos, e ele fala a morte e o Hades dão os seus mortos. E o espírito e a alma de cada um vem, recebe o juízo e vai ser lançado no fogo. E aí, então, é a total ausência de Deus. Uma coisa que eles vão ter que enfrentar rangendo os dentes, eles vão fazer isso, diz a palavra, né? E estarão completamente irritados com tudo e desesperados, mas sem escapatória e sem caminho de volta, né? Eles estarão com aquele que também não tem caminho de volta, Satanás e seus anjos que caíram. O inferno, o lago de fogo de enxofre, quando eu digo, o lago de fogo de enxofre não foi feito para o homem, foi feito para Satanás e seus anjos. Porém, o homem, na sua arrogância, ignorância e rebelião a Deus, preferiu morrer em seus pecados, então vai enfrentar a posição em Satanás, mesmo com Satanás lá no lago de fogo, junto com os anjos, sofrendo total ausência de Deus. Terrível.
Já tenho pergunta aqui no chat. O irmão perguntou no milênio, né? A questão do milênio. Se aqueles que pecam durante o milênio vão morrer imediatamente, já vão receber a condenação, então fala, certamente vai acontecer com que todos vão morrer no final, porque todos vão pecar. Ou, aí ele fala, quase, ou no milênio esse tipo de provação vai cessar. Não, o milênio é o pior tipo de pecado, porque é um pecado que não tem o fator Satanás. Nós, hoje, quando pecamos, nós temos 3 inimigos do cristão, né? Que é a carne, o mundo e Satanás. O mundo vai ser o milênio onde Cristo está reinando, não é fator. Satanás estará preso com seus anjos, acorrentado. Só ficou a carne. A carne vai pecar porque é rebelde a Deus. Então, ele vai sofrer o juízo, não a condenação. Condenação é a sentença final, tá? Quando você fala de juízo, é o juízo governamental de Deus. Quando o homem morre aqui hoje, por exemplo, nós estamos... tá aí um acidente de carro, pá, ela morreu. A pessoa passou para a morte, ela morreu. Se ela é cristã, ela vai para o Hades, já com Cristo, seu espírito e alma. Se ela é incrédula, ela também vai ficar num outro, como o irmão falou, num outro hall, né? Uma outra sala de espera, aguardando esse dia do trono branco. Porém, o fato dele morrer não é condenação para ele ainda. Porque ele ainda vai sofrer a condenação lá no trono branco, por causa das suas obras. Não é o fato dele rejeitar a Deus, é por causa das suas obras más que ele é condenado. Entendeu? Ninguém vai ser condenado porque rejeitou só a Cristo. O fato de ele rejeitar Cristo é a sua maldade. E ele vai ser condenado por todas as coisas que praticou na carne, todos os pecados que cometeu na carne. Esse juízo, no final, que é o juízo do trono branco, é de condenação. Vai abrir os livros, ver lá, tá aqui, ó, tudo que você fez aqui, condenado. Vai para o lago de fogo. Então ele vai passar, por isso que é chamada segunda morte, porque ele já passou por uma morte em seu corpo que estava aqui na terra. E agora a terra dá de volta esse corpo, o espírito e a alma entram e ele vai ser diante do trono branco de condenação. O Senhor vai passar um juízo sobre ele e falar condenado, lançado no lado de fogo. Essa é a segunda morte. Certo? Uma pergunta. No caso, no milênio, então, os pecados que vão ser condenados com a morte seriam os mesmos pecados para a morte do Antigo Testamento, da lei? Eles voltariam e aqueles outros seriam não receberiam esse tipo de condenação? Eu não creio que é igual à lei, porque eles vão estar pecando não por causa de uma lei que foi quebrada, mas porque eles estão debaixo de um rei. Eles não estão na presença de um rei justo, que estará governando com justiça. Então, é a presença do Senhor que condena eles, que leva eles a esse juízo. Então, quando ele peca, não vai ter graça, porque o que tem hoje? A graça de Deus, a longanimidade e misericórdia de Deus, esperando que o homem ainda passe por todas essas fases da sua vida até cair em si, se converter e parar com o caminho errado. Ou se é cristão também, o cristão que anda erradamente, o Senhor é longânimo, ele espera até que ele entenda e venha ao arrependimento, entendeu? Mas o milênio, o pecado será julgado todo dia, com morte. Qual é o tipo de pecado? Isso eu não sei. Mas eu sei o seguinte: o próprio juiz de toda a terra é que está sentado no trono, que é Cristo, o Rei, no milênio. E ele estará reinando com justiça. A justiça reinará, diz nas Escrituras. Hoje a justiça sofre, no milênio a justiça reina e no estado eterno a justiça habita. Quando a justiça habitar, aí não tem mais pecado. Por quê? Porque Satanás e os anjos já estão no inferno, no lago de fogo e enxofre. Os
da ressurreição de condenação já foram condenados e também estão nessa situação, e o Senhor devolve ao Pai aquilo que ele recebeu de um modo que nenhum até hoje que foi administrado alguma coisa fez. Abraão, Davi, a igreja, Israel, todos falharam no testemunho, em algum ponto. O Senhor Jesus é o único que vai reinar por 1000 anos e no final ele vai entregar o reino melhor do que quando começou. Por que melhor? Porque reinando com justiça, todos aqueles que entraram nesse reino, mas não eram convencidos verdadeiros, eles apenas entraram, talvez por receio, por medo, qualquer coisa, eles vão desobedecer e vão ser cortados. Então, o reino no final não vai ter nenhum desses. Vai estar perfeito, ele entrega uma perfeição ainda maior. É o único administrador que foi dado alguma coisa para ele e ele devolveu melhor. Ele vai devolver melhor no final do milênio. Nós erramos, nós vemos que a igreja errou e nós, como igreja, tem uma cláusula lá no finalzinho, né, na última igreja, que fala, vomitar-te-ei da minha boca. O que é esse vomitar da boca? Pelo fato de eles acharem que são alguma coisa e serem só apenas professos, Deus vai entregar eles na tribulação. Eles vão entrar na tribulação e vão ter que sofrer e não vão ouvir o evangelho do reino. Isso é o pior. Os que permanecerem aqui, os profetas que permanecerem aqui depois do arrebatamento, não vão ter a chance de aceitar o evangelho do reino, porque eles rejeitaram em vida o evangelho da graça, eles vão ser entregues à mentira e ao engano. E então, eles vão ser aqueles que vão engordar, né, as hostes do anticristo e da besta. Vão ser aqueles que vão ajudar nesse governo. E vão, inclusive, matar muitos do remanescente fiel, né, o judeu, do período da tribulação. Então, resumindo, durante o milênio vai ser a última prova de que o homem é mau por si só, e não que a sociedade o corrompe, como muitos querem ensinar hoje em dia, né? E como muitos acusam Satanás, eu caí por causa do diabo, ele me tentou, a carne é fraca, essa desculpa da carne é fraca é de lascar, né? A carne é fraca. Todo mundo lembra desse versículo, que o senhor falou, mas a carne é fraca. Sim, mas a continuação do versículo fala, mas o espírito é forte. Então não tem esse negócio de, eu caí porque a carne é fraca, ou porque Satanás me enganou, porque no milênio não vai ter Satanás e não vai ter um mundo apelativo, uma sociedade desigual. Vai ter uma sociedade perfeita, onde o que reina com justiça, ele cura as nações, ele faz aquilo que ele fez quando ele estava aqui na Terra. Ele estava dando uma pequena amostra do que ia ser o milênio. Ele tinha lá uma criança morta, levanta e anda, levantava e andava. Vinha um que já tinha gasto todo o dinheiro na vida dela e não conseguia se livrar da doença que era aquele fluxo de sangue. Ela apenas tocou na orla e saiu poder dali. O senhor falou, quem me tocou? Como, senhor? Tanta gente em volta. Eu senti que saiu poder de mim. Nesse sentido, ele não fala nessas mesmas palavras, mas ele sentiu que tinha saído o poder dele. Porque era o poder do reino milênio curando as nações, curando as pessoas e mantendo as pessoas vivas por 1000 anos, porém, se pecarem, é por causa da carne mesmo, por causa da prova, como o irmão falou, a ruindade do homem. O homem é ruim, não é só por causa da sociedade ou porque Satanás o tenta, não. É porque a carne não tem curativo para ela, né? O Senhor Jesus mesmo demonstrou isso. O que ele fez quando ele se apresentou em carne? Não em igualdade de pecado, mas em semelhança de homem. O que ele fez? Condenou o pecado em si e entregou seu espírito. Ou seja, pôs um fim na velha criação. A velha criação não tem lugar. E agora
a nova criação em Cristo Jesus, ele mantém, preserva, e ela estará com ele para sempre. Lineu, eu tenho uma pergunta também. Paulo fala sobre ele que foi ao paraíso e ouviu coisas inefáveis. Jesus, em Lucas, ele fala da parábola do rico e Lázaro. O rico no local de tormento, um abismo, e Lázaro no seio de Abraão. Em Números 16, 30, fala sobre uma rebelião contra Moisés. Sobre Coré, Datã e Abirão, que abriu-se ali no momento a terra e eles desceram vivos, eles e os seus seguidores, ao abismo. Tem como você comentar sobre essas situações aí, sobre esse paraíso que Paulo foi, se é o mesmo paraíso que Cristo falou ao ladrão da cruz, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e a questão desses 3 locais no Hades, questão do local de tormento, o abismo e o seio de Abraão, e essas pessoas que desceram vivas ao abismo, se esses locais são os mesmos, tem como você comentar sobre isso? São 3 situações diferentes, né? Coré era um típico do homem que queria tomar a posição que não era dele, né? Ele era um corarita, ou seja, ele tinha a função como levita de desmontar o templo, carregar o templo, o tabernáculo, né? E ele vem com essa desculpa de que ele estava falando, mas por que Moisés e Arão têm essa posição e nós não? Não somos todos nós também Israel? E ele estava querendo defender os direitos do povo. É isso que ele está fazendo aqui. Então, ele pega e leva fogo estranho, né? Faz uma rebelião contra Moisés e tudo mais. O que acontece com isso aqui? Quer ver? Vamos ler lá. Ele é um coatita, né? Capítulo 16, versículo 1. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã, Abirão, filho de Eliabe, e Om, filho de Pelete e filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome. Se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram, demais já é, pois que toda a congregação é santa. Todos eles são santos. E o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quem disse que ele se elevava? Quem é que colocou ele nessa posição? Deus tinha colocado cada um no seu lugar. Mas ele queria ser igual a Moisés e Arão. Ele achava que era um. Porém, ele não fala isso. O que ele fala? Ele fala, puxa, o que é isso que vocês estão querendo dominar sobre a Assembleia? Todos nós somos santos. Por que nós não podemos fazer isso também? Olha o que Moisés fala. Como Moisés isso ouviu, caiu sobre o seu rosto e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si, aquele a quem escolher fará chegar a si. E aí ele manda pegar o incensário, levar lá diante do... Quando ele leva, quer ver, ele fala... versículo 9. Porventura pouco vos é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, estar perante a congregação para ministrar. A acusação que esse grupo de Coré que fez contra Moisés é que Moisés e Arão estavam querendo dominar sobre a Assembleia. E Moisés fala, é pouca coisa, que foi Deus que colocou vocês na congregação, ministrando no tabernáculo, a administração do tabernáculo. E agora vocês querem ainda, veja o versículo 10, e te fez chegar a todos os teus irmãos e filhos de Levi contigo,
ainda também procurais a sacerdócio, ele vai direto na veia. Era essa a intenção de Coré. Ele queria ser sacerdote, não queria ser levita para trabalhar administrativamente, ele queria ser sacerdote. E ele não era, porque ele não era da descendente de Arão. Ele era descendente de Coate, né? Então, ele quer tomar uma posição que não é dele. Para isso, o juízo sobre ele, na coisa que a terra abre, eles caem vivos. Eu vejo que aqui ele não tem o sentido de inferno, que eles foram para o inferno, nada disso, porque ninguém foi para o inferno até agora. E o abismo não é lugar que homem nenhum vai. O abismo é Satanás, que fica acorrentado uns 1000 anos no abismo com os anjos. Entende? Aqui ele está falando de morte, eles morreram, eles caíram para a cova vivos ainda e morreram lá, lógico. E estão aguardando a ressurreição final, que é a ressurreição para a condenação. Ou seja, esse Coré aqui ainda vai ver o trono branco, ainda por cima. Além das terras ter engolido ele desse jeito, ele vai ressuscitar e ficar diante do trono branco para a condenação. Porque, como nós falamos, o lago de fogo de enxofre atualmente está vazio, não tem ninguém lá. Se eles tivessem ido para o lago de fogo de enxofre, que é esse abismo aí, então teria pelo menos Coré e os 250 que estavam no meio estariam lá, mas não tem ninguém. Não tem ninguém. O primeiro a ser lançado no lago de fogo de enxofre é o anticristo e a besta. Eles vão primeiro que Satanás para lá. Depois vai Satanás e seus anjos, e depois os homens incrédulos que morreram em seus pecados e são julgados, incluindo, então, Coré e todos os que rebeliaram aqui e muito mais outros que participaram. Na segunda passagem, que é de Rico e Lázaro, o Senhor está contando sobre a posição, isso é com relação a Israel, porque ele está falando do seio de Abraão. Não se fala de seio de Abraão para cristão nenhum. Nenhum de nós cristãos estamos no seio de Abraão. Não vamos para o seio de Abraão. Quando o Senhor falou sobre o seio de Abraão, os judeus entenderam muito bem o que era isso. Era estar na presença de Deus, que era onde Abraão aguardava também, gozando com Deus dessa posição. Porém, diferente da igreja. Os santos do Antigo Testamento não têm a mesma relacionamento com Deus do que a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Os santos do Antigo Testamento são amigos do noivo, que é aqueles que vão estar nas bodas do Cordeiro, assistindo esse enlace, né, da noiva e seu noivo. Ali fala de que tem um abismo, porque dizendo que existia uma separação grande entre um lado e outro do Hades. Existe uma separação grande. E ninguém vai sair dessa posição, voltar para o mundo para avisar seus amigos. É interessante que Lázaro fala, ele não fala assim, me ressuscita para eu ir lá falar com meus irmãos. Ele fala, manda os meus irmãos ir lá falar. Ele sabe que ele não tem jeito de sair dali. E ele estava em tormentos porque isso é o estado do Hades. Eu acho que ali está falando do Hades, do incrédulo estando em tormento. Ao passo que Lázaro estaria também numa situação de Hades, né? Porém, gozando dessa posição de proximidade de Deus, ao contrário de Lázaro, né? E o último, que é Paulo. Bom, Paulo é um caso especial, porque o que ele está falando ali é o seguinte, ele está contando de um homem que é ele, mas ele não fala que é ele. Ele fala, conheci um homem, não sei se na carne, se no corpo ou fora do corpo. Por quê? Eu creio que isso aí que ele está falando foi quando ele foi apedrejado e dado como morto. Em Atos narra isso, que ele foi apedrejado e ele foi dado como morto. E é interessante notarmos essa narrativa em Atos, porque quando ele foi dado como morto, o que aconteceu? Arrastaram ele para fora como morto. Quando os discípulos chegaram, ele levantou, se arrumou e falou, vamos, e no dia seguinte já estava partindo. Uma pessoa que foi dada como morte por apedrejamento, você sabe o que é uma morte por apedrejamento?
É muita pedra, quebra muito osso, machuca bastante. Para ser dado como morto, ele ia estar realmente muito mal. Seria praticamente impossível levantar no dia seguinte e já partir para mais uma jornada que não era de ônibus nem de avião, era a pé. Era coisa que era cansativa e demorada. E ele já estava pronto para sair e tal. Então, você vê que foi uma coisa miraculosa que aconteceu. Eu já vi muitos irmãos falarem que essa visão que ele teve de ter ido para o paraíso, que ele fala, foi nesse período em que ele foi apedrejado. Muitos falam que foi quando ele se converteu. Mas quando ele se converteu, não foi dito que ele teve esse tipo de coisa, não. Eu acho que realmente foi nesse momento em que ele foi apedrejado. Ele fala do paraíso porque toda vez que você fala das coisas de Deus, no sentido do lado do justo, é falado de paraíso, né? Aquele homem na cruz, o ladrão na cruz, quando ele justifica ao Senhor, falando, esse sim não merecia nada, nós sim merecíamos, mas esse que mal fez. E ele toma o lugar de Senhor e fala, Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. O que o Senhor Jesus fala para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, ele não ia esperar o reino para ter comunhão com Deus. Ele já estava por Deus justificado, né? Porém, um detalhe muito importante aí, esse ladrão na cruz, como muitas vezes alguns falam e usam, então, como é que ele poderia fazer alguma obra para ser salvo? Mas a salvação dele é a salvação do judeu, né? Ele não faz parte da igreja, porque ele não recebeu o Espírito Santo. A igreja, né, só passou a existir no dia de Pentecostes. Durante todo esse tempo, Paulo, Pedro, João, todos os apóstolos e os discípulos aguardavam a descida do Espírito Santo para então começar Então, existia um período de transição. Desde a morte do Senhor até o dia do Pentecostes, houve um período de transição. E depois de Pentecostes, ainda houve mais um período de transição, que era todos que se converteram naquele dia, né, que Pedro pregou e 3.000 almas foram acrescentadas, eram judeus. Porque ele começa a sua pregação falando assim, irmãos israelitas, ele fala, se não me engano, né? Então, ele estava se dirigindo à nação de Israel. Arrependei-vos. Depois, mais tarde, para os samaritanos, é pregado também o evangelho. E depois, então, Pedro é mandado para os gentios, o centurião, né? Então, são coisas diferentes. Esse lugar, né, que Paulo foi transportado, eu creio que ele foi no momento em que ele estava quase como morto, mas ele não estava morto ainda, porque não fala que ele foi ressuscitado depois disso. Fala que ele apenas levantou e continuou a sua obra, né? É o poder de Deus levantando ele. Agora, dizer que esse paraíso é o mesmo paraíso do homem na cruz, ou é o paraíso, porque a pessoa escuta essa palavra paraíso, remete ele lá para o paraíso de Adão. Então, eu já ouvi pessoas dizerem, então, o céu vai ser o paraíso restaurado. Não vai ser o paraíso restaurado. O céu não é botar a gente no paraíso de novo para começar tudo de novo. Não. Nós estaremos em Cristo Jesus e gozaremos como igreja, né, como esposa de Cristo, estaremos reinando com Ele na terra, não em nenhum paraíso, né, aquelas palmeiras, aquelas fontes, aquelas coisas bonitas, né? Não sei se já viram alguma dessas ilustrações do paraíso, mas é tudo imaginação do homem, porque ninguém descreve como era o paraíso. Não sei se eu respondi a pergunta, Isaac, mas eu acho que são coisas diferentes, mas é bom porque a gente vê que na palavra de Deus, e às vezes também a palavra que é traduzida, se for no original, talvez nem seja a mesma palavra do paraíso que Paulo
Paulo fala não é a mesma palavra usada no paraíso que se fala lá na cruz, e nem sequer o lugar onde Coré, o abismo que Coré foi lançado, é a mesma palavra que se usa em outras situações onde o abismo fala do lugar de Satanás com seus anjos, né? Então, vou fazer a leitura, então, do versículo 29 até o 33, a princípio. Diz assim: Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse é um daqueles versículos que é mal interpretado, mal usado e uma âncora para a criação de toda sorte de má doutrina. Batismo pelos mortos. O que ele está dizendo aqui? Existe do lado do catolicismo, existe uma ideia de que você pode ser batizado no lugar dos mortos, pelo morto. Alguém morreu incrédulo, você se batiza para salvar ele. Ora, se o batismo não salva nem nós que estamos vivos, vai salvar alguém que morreu? Feito por alguém que também foi salvo pela fé e não por batismo? Como assim? O que ele está dizendo aqui? Nós temos que entender que quando nós somos batizados, nós somos identificados com aquele para quem nós nos batizamos. Então, se você tem, no dia de Pentecostes, foi formado um corpo, desceu o Espírito Santo sobre aquelas 100 pessoas, né, 150 ou 100 pessoas que estavam no cenário. E aí o que aconteceu? Pedro levanta, eles começam a falar em línguas, criticaram, ele levanta e prega o evangelho e o arrependimento. 3.000 almas são acrescentadas. Ora, você sabe que essas 3.000 pessoas, no dia seguinte, teve até mais 5.000, né? Mais de 5.000 que também foram acrescentados, foi acrescentando e foi aumentando. Com o passar do tempo, os mais velhos morreram, alguns foram martirizados, outros tiveram doenças, morreram ainda jovens. Então, cada vez que morria uma parte, aqueles que se batizavam tomavam o lugar desses mortos. É apenas isso que ele está falando. Ele não está falando que você se batiza pelos mortos, mas no lugar dos mortos. Você entra no lugar que ficou vago ali, entendeu? Não que precisa morrer alguém para alguém ser salvo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de entrar no corpo de Cristo. Tá? De entrar, ser batizado, de entrar na profissão cristã. Então, é como o exército. Por que continua mais gente tendo que se alistar? Por que não ficou com o exército como foi formado da primeira vez em 1800 e caquerada? Porque não teria um vivo. Então, todos aqueles que se alistam para esse exército tomam o lugar daquele que não está mais, ou que já se aposentou, ou que já deu baixa, ou que morreu, ou que está preso num outro país quando está em guerra. Mas é assim que funciona a coisa. Então, o que ele está falando aqui é apenas de quando nós nos batizamos, é batizado no lugar de morte. A gente é colocado no lugar de morte. Aqueles que morreram aguardam a ressurreição e mais vão entrando e cada vez o Senhor vai acrescentando assim, né? Então, essa ideia de que você se batizar por alguém que morreu para salvar essa pessoa é totalmente fora do comum, né? Não é a coisa que o Senhor nos ensina. Quer ver? Leia em 1 Pedro 3, versículo 21.
que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não no despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, o batismo não salva. O que salva é Cristo Jesus que salva. Então, não tem salvação, batismo salva. Nem o meu próprio e nem eu me batizar por alguém. Aliás, nenhum homem pode redimir o seu próximo. Não tem jeito de fazer isso, porque cada um é responsável por si próprio, tá? E um pai não salva um filho por procuração ou por paternalismo. Não tem jeito. O filho tem que crer também. Ele prega o evangelho, ele procura ensinar, demonstrar na doutrina de Cristo, mas é uma decisão que cada um tem que tomar. É individual, tá? Individual. Quando se fala daqueles que se batizaram pelos mortos, o que ele está falando apenas é de pessoas, novos crentes que estão sendo salvos e entrando no testemunho cristão por meio do batismo. Só isso. Não tem nenhuma coisa aqui mística ou de eu ser o super-herói e morrer e ser batizado por alguém para salvar. Muito menos como é no catolicismo, eles falam que quando morre ia para um lugar que é o limbo, né? Ou seja, o purgatório, e ali então, conforme os vivos aqui na Terra orassem por ele, fizessem alguns votos de sacrifício de alguma coisa, ele ia descontando dias da pessoa no inferno. Isso daí não precisa dizer que é ridículo, mas existe também, eu me recordo até hoje, que tinha uma Bíblia em casa, que era uma Bíblia dessa grossura, assim, uma grande, católica. E ela cheia de comentários, porque eles têm a Bíblia e o padre, o cardeal, que é o responsável da época, ele comenta algumas passagens e tal. Mas se abria na primeira página, estava assim, olha, a Bíblia é um livro sagrado que deve ser lido com muita oração e ósculo santo. Porém, não deve ser interpretada. Se você tiver alguma coisa, alguma dúvida, mais ou menos essas palavras, se você tiver alguma dúvida a respeito das Escrituras, pergunte ao sacerdote, o padre da sua paróquia, ou quem você tiver acesso, e o clero poderia ensinar você. Agora, você, como leigo, não poderia nem interpretar, só tinha que ler e beijar o versículo que você leu, ósculo santo, é isso que eles estavam falando. Cada vez que você lesse um capítulo, todo dia que você lesse um capítulo e terminasse com o ósculo santo, era um dia que você ganhava menos no purgatório. Você saía um dia antes do purgatório. Agora, se isso não for comprar a salvação, meu amigo, eu não sei o que é, então. Entendeu? Então, as minhas obras vão me salvar do purgatório. E se eu acender uma vela para um morto ou fizer qualquer outra coisa, fazer uma penitência por alguém que morreu nos seus pecados, eu também livro ele do purgatório e ele tem uma segunda chance de ser salvo. Então, quem salvou essa pessoa do inferno, ou da condenação, foi a minha obra. Ou seja, eu sou um salvador juntamente com Cristo Jesus, pelos conceitos da Igreja Católica. Não é verdade, só há um mediador de Deus e dos homens, Jesus Cristo, homem. Nós não temos nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos, nenhum outro nome pelo qual possamos estar reunidos. Então, essa ideia aqui, você entende esse versículo que ele está dizendo assim, batizados no lugar de mortos. São batizados e tomamos o lugar dos mortos, né? Que morreram nessa companhia, nesse grupo de pessoas que são os cristãos, né? A possibilidade de alguém morrer naquela época era grande, né, gente? Nós estamos tudo se pelando de medo aqui de um Covid e não vamos partir o pão, não tem reunião, porque nós tem muitos com medo de pegar essa doença. Eu questiono, às vezes, pensando nisso aí, eu falo assim, e na igreja primitiva, se alguém fosse pego partindo o pão por um romano, onde ele ia parar? Não era na UTI, nem com febre, nem com tosse, nem com perda de olfato, mas comido por leão.
Isso parava eles de fazer o que eles estavam fazendo? Não, eles continuavam partindo pão todo domingo, todo primeiro dia da semana. Aliás, diga-se de passagem, no comecinho de Atos, a gente vê claramente que eles faziam isso todo dia. Tá? Os cristãos, no começo, partiam o pão todo dia entre eles. Depois, passou-se a partir todo o primeiro dia da semana. Por que era no primeiro dia da semana? Porque no sistema judaico, vocês podem imaginar que era como se hoje, por exemplo, fosse Israel e nós tivéssemos o nosso domingo, né? Israel tivesse o domingo. Todo mundo começa a trabalhar na segunda, né? É nesse dia que eles partiam o pão. Quando todo mundo voltava a trabalhar, os cristãos iam partir o pão. Não é o dia de folga, como nós fazemos, domingo é dia de ir lá partir o pão e ficar... Nós estamos transformando o domingo no sábado judaico, ou o sábado judaico no nosso domingo. E não é isso, hein, gente? Nós temos o domingo, por misericórdia de Deus, não precisamos trabalhar, mas o correto seria trabalhar. Como no sábado você trabalha, por que não no domingo? Não teria problema. Porém, o que a gente vê na tradição cristã é que eles, no primeiro dia da semana, eles começaram a reunir para partir o pão. Por isso, eles faziam isso à noite. Você vê que Paulo, em Atos 20, era à noite que eles iriam partir, e à noite que ele começou a falar, e eles se reuniram no propósito de partir o pão. Então, o horário de partir o pão parecia que era mais à noite que eles faziam. Isso porque eles trabalhavam durante o dia, que era um dia normal de trabalho, não era um dia como o nosso, que é um dia de descanso, né? Eles tinham o dia de descanso deles no sábado, porque era a tradição judaica, mantinha ainda por um bom tempo isso daí, né? Mas nós vemos que não é nada de... Não estou colocando como lei ou regra que nós devemos começar a mudar o horário de reunião. Devemos manter o que é. De manhã é o melhor horário mesmo para você lembrar do Senhor. Você já começa lembrando do Senhor, e eu acho que isso é bom. Mas a base bíblica, para isso, nós temos nas Escrituras, que fala que eles se reuniram no primeiro dia da semana. E como a ressurreição do Senhor foi de manhã, foi o que continuou sendo feito, né? Então, por enquanto, eu fico por aí. Se tiver mais alguma coisa... Irmãos, tem uma pergunta no chat. Hoje, quem ouve o Evangelho da Graça, crê aceitando o Senhor como Salvador, passa a fazer parte do seu corpo, que é a igreja. Quem ouve este mesmo Evangelho e rejeita, ainda terá a chance de crer até que ocorra o arrebatamento. Porém, conforme 2 Tessalonicenses 10:12, ocorrendo o arrebatamento, os que rejeitaram não terão mais chance, pois receberão a operação do erro para crer na mentira. Diante disso, é correto entender que Deus está preservando muitos sem ouvir o Evangelho da Graça, a fim de que passem na tribulação e vivam no milênio? De modo nenhum. De modo nenhum. Presta atenção. Aqueles que rejeitam o Evangelho da Graça, eles não vão entrar no milênio. Eles vão perecer. Eles não vão entrar no milênio. Entendeu? O Senhor vai julgar as nações, vai julgar Israel e vai entrar no milênio uma parte, e jamais Deus iria, da parte de Deus, não pregar o Evangelho da Graça para eles, não deixar eles aceitarem o Evangelho da Graça, para eles passarem pela tribulação e entrar no milênio. Imagina, o propósito de Deus é que todos entrassem fosse parte do corpo de Cristo, que é o lugar mais privilegiado que tem. Eu acho que não é nesse sentido, não. Entendeu? A palavra de Deus não nos autoriza a falar isso. O que a palavra fala? Hoje é o dia sobre modo excelente. Hoje é o dia da salvação. E ele falando isso, depois ele vai fazer diferente? Vai preservar alguns para não crer no Evangelho, para entrar na tribulação? Deus não faria uma coisa assim, né? Ele quer que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. E como salvação é uma coisa que se obtém em vida, os que rejeitam e não morrerem e vier o arrebatamento, tá? Eles vão ser enganados, vão cair nas artimanhas de Satanás e vão
aceitar a besta e o anticristo, o testemunho deles, e vão ser mortos por isso. Condenados como vai ser a besta e o anticristo. Hoje eu estava fazendo a tradução de um texto, fazendo uma revisão, e foi interessante sobre o tema é sobre batismo. E aí o irmão menciona esse versículo 29. Eu queria fazer só uma leitura rápida. O irmão Lineu já falou, mas só mencionando aqui os exemplos. Ele diz assim, ele estava se referindo, né, antes sobre Gálatas, quando fala que revestistes de Cristo, né, mostrando que nós nos vestimos da regimenta do cristão. Ele diz, em conexão com isso, quero fazer referência a 1 Coríntios 15, 29, um verso que muitos não entendem. A figura aqui usada é de um exército exposto ao ataque do inimigo, que os estava derrubando, ou seja, matando. Mas outros estavam constantemente entrando e ocupando seus lugares nas fileiras. O apóstolo pergunta, por assim dizer, qual é o benefício de fazer isso se não houver ressurreição? Melhor é estar fora do exército. Melhor não colocar os regimentos, mas aproveitar o mundo. Vamos comer e beber, porque amanhã morreremos. Mas o versículo prova que o batismo deles os colocou neste lugar. Os conectou a Cristo e os separou professamente do mundo. Eles haviam vestido Cristo. Então, é o que o irmão estava falando, né? Voltando aqui na questão do batismo pelos mortos, né? Que é essa questão de se pôr no lugar daqueles que morreram, no testemunho cristão. Porque o batismo ele está conectado a esta terra, ele não está conectado a nada além da vida. Então, o que adiantaria, né? E no versículo 32, versículo 32 e o 19 tem algo parecido. Eles falam no 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E o versículo 32: se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso aqui mostra, né, e refuta grandemente a teologia da prosperidade que nós vemos hoje, que o cristão deve servir a Deus para ganhar bênçãos e ter prosperidade aqui na terra. Se nossa esperança ao servirmos Cristo é apenas para esta vida, para as coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos, porque é algo sem lógica. Você padecer, você ser perseguido, você se abster de tantas coisas para conseguir coisas aqui e depois não ressuscitar. Não tem lógica. Agora, quando nós sabemos que existe algo melhor no futuro, quando nós sabemos que seremos ressuscitados, isso nos dá força para nos abstermos de coisas aqui da terra. Então, a lógica é, se nós sabemos que existe algo no futuro, nós nos abstemos de coisas aqui no presente. Eu vejo que a razão de falar dessa vida, porque foi interessante. Um dia, a gente conversando com amigos, uma irmã fez uma observação, né? Ela falou assim, puxa, mas um cristão que morreu logo no comecinho, ele vai ficar 2000 anos esperando o arrebatamento? E nós, se estivermos vivos, nem vamos esperar nada, nem vamos passar pela morte. Por que assim? Nós, como estamos ligados ao tempo, a gente tem essa compreensão de que 2000 anos é muita coisa. E eu falo para você, quantos anos nós podemos viver? Se tiver muito boa saúde e tiver alguém para cuidar de você até os 100 anos, 100 é bastante, viu, gente? Não é? 2000 anos, então, nossa, é muito, né? E 1 bilhão de anos, como é que é? Porque, na realidade, é relativo o negócio. Se eu comparo os 2000 anos que Estevão, por exemplo, está esperando para ser arrebatado, e a minha vida de 80 anos, puxa, 2000 anos é muita coisa.
Mas agora vamos botar numa linha de tempo que chama infinito e colocar 2.000 anos e colocar 80 anos. Os dois não são nada, porque a eternidade é muito maior. Se nós pusermos 1 bilhão de anos, 2.000 anos não é nada. Não é nada 2.000 anos. Então, o tempo para nós é importante porque nós baseamos o nosso tempo pelo tempo de vida que a gente vive, que parece muito, mas é muito pouco, se você quer saber. Se você pensar bem, volta atrás para Adão, são 4.000 anos, né? 6.000 anos. Total vai dar, até a vinda do Senhor, 6.000 anos. É muito pouca coisa. Então, o tempo que nós vivemos é muito relativo. Na eternidade é totalmente diferente. Então, eu acho que, se nós formos ver os prazeres dessa vida, por mais intenso que sejam, não é nada com relação à eternidade com o Senhor. Porque não vai ter fim. Vai ser o estado eterno das coisas. E imperfeição ainda por cima. Porque hoje, você sabe disso, né? Ai, passei um dia excelente. Foi um domingo legal. Saímos, fomos para o parque, nos divertimos, batemos papo, conversamos muito com os amigos, rimos à vontade e tal. Mas na segunda-feira bate uma rebordose, né? Como fala. Dá uma desão, ai, eu tenho que voltar a trabalhar, porque nós temos altos e baixos em nossas vidas também. Ah, puxa, estava tão bom um ano atrás minha vida, agora está meio assim. Mas na eternidade não vai ter altos e baixos. Porque não vamos ter esse fator homem que é cheio de altos e baixos. Nós estaremos gozando da presença do Senhor na sua totalidade. Para sempre. Então, o que é alguma coisinha que eu possa fazer nessa vida que possa me agradar, mas que não agrada a Deus? Não é nada. Absolutamente nada. Então, nós devemos pensar seriamente aquilo que o Senhor, para aquilo que o Senhor nos chamou, andar de um modo digno da nossa vocação, é fácil de fazer, porque é um tempo muito curto. Logo, logo o Senhor vai estar aí. E nós estaremos para sempre com Ele. Olha só a perspectiva. Ainda que eu estivesse falando aqui nos tempos de Estevão, o tempo era curto também. 2.000 anos é muito pouca coisa com relação à eternidade. Né? Os irmãos estavam falando sobre a teologia da prosperidade. Me veio em mente, irmãos, duas passagens aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 8. Eu vou começar pelo 9, aí eu vou ler o 8, né? Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Agora o 8, né? Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Então, justamente, me recordo essas duas passagens. Essa busca desenfreada do homem para as riquezas desse mundo nos afasta do Senhor, né? Não que o Senhor não quer que sejamos ricos, não é essa a questão. Às vezes o Senhor pode desejar que uma pessoa seja rica pelos propósitos dele, mas a questão é essa busca desenfreada pela riqueza, né? E que às vezes as igrejas pentecostais, essas nações pentecostais, exortam os fiéis a justamente buscar isso, ao invés de como o Senhor quer que nós vivamos, né? Porque nós confiamos no Senhor, estamos a fé nele, por quê? Justamente para viver por ele, né? Então, justamente essas duas passagens de Timóteo cai por terra qualquer argumento a favor da teologia da prosperidade, porque não é esse o foco, né? Devemos viver para o Senhor, não em uma busca desenfreada para o dinheiro, né? Ou para as coisas materiais. E também em Colossenses 3:2, me recordo que diz que pensar nas coisas que são de cima, né? E não nas coisas dessa terra, né? Então, eu acredito que o foco justamente tem que ser o Senhor e não essas buscas materiais, porque elas acabam ocupando o lugar que é digno do Senhor, que é justamente esse lugar que deveria ser dele, né? Não do dinheiro, nem as buscas materiais. Um irmão colocou no chat uma dúvida. Ele disse assim:
Os que, apesar de frequentarem denominações, nunca ouvirem da graça da salvação em Jesus, não terão chance na tribulação? Os que não ouvirem o Evangelho da Graça, Os que estão em uma denominação, mas nunca ouvirem o evangelho puro da graça. o que salva não é ouvir o Evangelho puro ou estar reunido ou não do Senhor, não salva ninguém, né? Não é o que nos salva. O que nos salva é aquele que Jesus morreu pelos nossos pecados. Se a pessoa está lá na denominação e está sendo enganada ou ela não tem muita compreensão, se todavia no seu coração ela crê que Jesus morreu por ela, ela é salva. Não tenha dúvida. Não é o fato de onde ela está que ela vai ser salva ou deixar de ser salva, mas em quem ela crê. Salvação é por meio de Cristo Jesus, não por meio de estar reunido ao nome do Senhor. Ou de ouvir o evangelho puro, tal, como se a gente falasse, só nós estamos pregando o evangelho puro. Não é verdade. O Senhor Jesus, por exemplo, quando os discípulos falaram, nós proibimos um que estava pregando em seu nome, mas não andava, não era dos nossos. O Senhor não falou, tá bom, muito bom que vocês fizeram. Não, ele falou, não, deixe que eles continuem. Porque quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não se ajunta, se espalha. Então, Deus vai cuidar disso daí. Nós temos que saber o seguinte, não é pelo conhecimento que nós temos que nós seremos mais salvos do que os outros, ou salvos, mas é a pura graça e misericórdia de Deus. E isso cabe a Ele. O Senhor conhece o que são seus. Então, mesmo estando lá no meio de uma denominação, se ele é um verdadeiro cristão, se ele creu e ele foi selado com o Espírito Santo, o Senhor vai ensinar, vai tirar ele de lá ao seu tempo devido. Não cabe a nós fazer isso, não cabe a nós falar que quem está lá não é santo, não é nada, ou não é puro, né? Mas, não, temos diversos graus de amadurecimento, de compreensão da verdade, mas cada um de acordo com aquilo que o Senhor pondera nos corações, e Ele é o Senhor, e Ele sabe quem é seu, né? Ele deu. É que nem na época da Inquisição, né? No tempo de trevas, que é a mesma coisa que você dizer que todos esses anos de trevas, todo mundo foi para o inferno, então ninguém se salvou, só porque era católico, da Igreja Católica era única, né? Sempre, a gente sempre tem essa ideia de Elias, né? Porque Elias falou assim, Senhor, mataram todos os teus profetas, ficou só eu. E o Senhor falou, vem que eu vou te mostrar 7.000 que não dobraram seus joelhos. Então, nós não sabemos quem são eles, mas o Senhor conhece, Ele pode mostrar até para nós. Pode ser que até venha mostrar um dia para nós tudo, e nós vamos ver tudo isso aí. Mas é tudo do Senhor. Nós não podemos nunca nos basear no conhecimento que nós temos e exigir que só seja salvo quem tenha um conhecimento compatível com o nosso. Não é assim. Porque aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Eu entendo que todos aqueles que são expostos à palavra em si são responsáveis, né? Eu lembro de uma vez vendo um testemunho de um menino, ele era chinês, mudou para os Estados Unidos, e aí ele teve um versículo. O versículo foi: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu acho que é difícil, eu mesmo não conseguiria imaginar uma pregação do evangelho com esse versículo, mas esse foi o versículo que o Senhor usou para convertê-lo, né? Então, imagina só, esse versículo fez dele responsável em aceitar ou rejeitar o evangelho da graça. É uma coisa complicada a gente dizer, numa denominação eles não pregam o evangelho da graça, então os de lá talvez sejam inocentes. Não sei. Eles são responsáveis porque estão ouvindo a palavra, eles estão em contato com aquilo que pode salvar,
e pode dizer aos corações deles que eles são pecadores e precisam de um Salvador, que é Cristo. Eu me recordo de contarem para mim de uma conversão que ocorreu. Um incrédulo estava andando na rua e viu uma porta aberta de um templo e entrou. E estavam lendo o capítulo 5 de Gênesis, a genealogia de Adão. E ele se converteu de ouvir a genealogia de Adão. Porque ela terminava assim: e viveu tantos anos e morreu. E morreu tantos anos e morreu. Ele falou: espera um pouco. Isso é uma realidade. Por mais que a gente tenha filhos e viva tanto, uma hora vai morrer. Todos eles morreram. E eu não quero morrer. Aí ele criou no Evangelho por causa disso, tocou na sua consciência. Aí existem vários exemplos de coisas assim, né? Que um versículo que ficou na cabeça da pessoa lá no tempo, quando ele era criança, na escolinha dominical, e num momento de desespero, em alguma situação, ele lembra do versículo, e isso é a âncora para ele entender os planos de Deus e se converter, né? Então, a gente não pode nunca limitar a graça e a misericórdia de Deus, viu? Ela alcançou a mim, você imagina. Não vai alcançar qualquer um, né? Continuando esses versículos que nós vemos, de 29 até o 34, né? É exatamente o que ele está falando, é a respeito de se tudo que nós passamos na vida como cristãos, nós não temos a esperança de um dia ser ressuscitado entre os mortos, é só para essa vida. Então, realmente, fica terrível a coisa, né? Porque isso desencoraja qualquer um. Por que eu vou ficar fazendo tudo isso aqui, me expondo desse jeito? Paulo não ia falar, por que eu, como homem, combati com essas bestas, que eram os incrédulos lá em Éfeso, que quase ficaram... Você imagina aquela multidão gritando, grande é a deusa Diana, e indo atrás de Paulo para matar ele, e ele estava ali, eu tenho certeza, ele como qualquer homem, você vê uma multidão vindo e gritando, e aquele clamor, você fala, agora foi, agora eu estou indo embora, parti. E não, o Senhor preservou ele. Mas se tudo isso que ele passou, esse perigo, toda hora, ele fala, toda hora em perigo, isso é os perigos dessa vida, não é o que ele experimentava, ou ele fala aqui também, no versículo, tem um versículo que ele fala, cada dia morro. Não é que isso daí ele experimentava um pouquinho da morte, inclusive esse versículo muitas vezes é usado por alguns católicos, e que você tinha que mortificar seu corpo, flagelando, passando necessidades, passando fome, fazendo regime, assim, sabe? Não tomar água, não comer carne por 2, 3 dias, 5 dias. Alguns tentam fazer 40 dias e 40 anos como o Senhor Jesus no deserto. Muitos morreram tentando fazer isso. Mas não, se tudo isso fizesse e não tivesse ressurreição, por quê? Para quê, então? Então ele fala, eu protesto, que a cada dia eu morro, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E combateu bestas, e de que proveito tinha tudo isso, se os mortos não ressuscitam? E aí o versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou práticas erradas corrompem. No versículo
33 aqui, esse más conversações poderia ser entendido como más doutrinas que estavam sendo ensinadas? Todo tipo de associação, né? Com má doutrina, com ídolo, com todas essas conversações, no sentido de associação com coisas que não são de Deus, né? Então, é o jugo desigual, é também uma coisa, né? Você se associa a um jugo desigual e isso vai corromper, você vai acabar andando como a quem você está preso no jugo, né? Porque o jugo, que é aquela canga, né, que põe em cima dos animais, se eu estou amarrado ao outro com uma canga, eu só posso ir onde ele vai. Ou tentar arrastar ele, mas sempre vai haver conflito, porque um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. Então, alguém tem que acabar cedendo. E nós sabemos quem é que cede sempre, né? Quem é que é corrompido, né? O santo nunca consegue santificar o corrompido, e o corrompido corrompe o santo. É por isso que está falando que associações erradas corrompem os bons costumes. Irmãos, assim, na cristandade fala muito em se pregar o evangelho, né? Usa-se muito Marcos 16:15, em que Jesus fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Essa ordem que Cristo ele dá seria diretamente somente aos apóstolos, aos discípulos dele, ou isso se encaixa a nós também? Porque no versículo 34, Paulo fala, né? Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Isso seria, no caso, se encaixaria essas duas situações? Esse ide que Cristo dá, cabe para nós também, ou somente foi aos apóstolos enviados por Cristo? Isso se encaixa a nós também, essa responsabilidade, a obrigação de ir pregar o evangelho a toda criatura? Você usou a palavra certa, obrigação. Se é colocado como obrigação, é outra história, então. O que o senhor está falando ele fala, ide por todo mundo e pregai, porque nós devemos pregar a tempo e fora do tempo. Devemos pregar, sim. Mas o desejo nosso de pregar o evangelho é porque nós queremos levar as boas novas como um dia nós recebemos. Agora, o que a cristandade usa com esse ide aí é a parte da cristandade, que eu digo para você, 95% da cristandade hoje, ligada à teologia do pacto. A necessidade de pregar o evangelho, que eles põem ide, tem que pregar e fazem associações de pregação e missões e tudo mais, é porque na teologia do pacto, eles acreditam que a igreja é Israel melhorado. E que se Cristo só vai voltar para reinar quando todo mundo se converter ao cristianismo. O que não tem nenhum suporte na palavra de Deus. Nenhum suporte. Então, eles ficam pressionando todo mundo para ir pregar, porque todo mundo tem que se converter. Eu digo que a terra se cobrir da sabedoria de Deus, né, da glória de Deus, então ele vem reinar. Isso não é verdade. Nós vemos claramente que a palavra mostra que no final dos tempos, né, o que vai acontecer é a apostasia, não o contrário, que todo mundo vai se converter. Eles misturam, eles acham que o milênio é uma coisa que está agora acontecendo. Nós temos que fazer de tudo para que Cristo venha reinar. Ou seja, nós temos que preparar esse mundo e deixar ele cristianizado e melhor para que Cristo venha. Isso não é verdade. Não é esse o princípio. Nós pregamos o evangelho para salvar pessoas e eles fazerem parte do corpo de Cristo. Mas não para apressar a vinda do Senhor, para que ele estabeleça o seu reino. Isso ele vai fazer independente de tudo. Mas ele vai fazer com sua igreja. Por isso que ele arrebata. O arrebatamento
é para ele, depois de 7 anos, voltar com a igreja arrebatada. Entendeu? Então, não há uma ordenação de que você é obrigatório, porque, inclusive, colocam isso como se isso aí, se você não prega o evangelho, você não é cristão. E nós sabemos que existem evangelistas, mestres, doutores, pastores, existem diversos dons. Lógico, pregar o evangelho, todos nós devemos saber pregar, porque nós cremos nesse evangelho. Então, se alguém pergunta a razão da sua esperança, você tem que saber o que é. Você fala assim, Isaac, no que você crê? Você tem que falar, eu creio em Jesus Cristo, que ele veio e morreu pelos meus pecados. Isso é pregar o evangelho. Entendeu? Mas essa urgência que tem de falar que eu tenho que pregar o evangelho porque tem que espalhar e todo mundo tem que se converter. Esse que é o problema aí dessa ideia que eles têm. Que eu tenho que disseminar o evangelho para cristianizar o mundo. Na realidade, isso é mais ou menos o que eles estavam fazendo na cruzada. As cruzadas, eles saíam por todos os povos, inquirindo que crescem. Se não criam, eles botavam fogo ou passavam a espada, matavam a espada, porque era incrédulo. Era incrédulo e tinha que ir para o inferno. Cortava a cabeça. Isso não é pregar o evangelho. Sinto muito. Pregar a força. E aí, o que acontece? Começa a haver aquelas competições de quem converteu mais. Eu já vi missionários se gloriando. Olha, na minha pregação, 2.000 se converteram. Na minha igreja, ficam contando números, como se isso fosse alguma vantagem. Quando nós sabemos que, na realidade, quando o Senhor vier, o que ele vai encontrar na Terra? Vai ter um remanescentezinho esperando ele, como foi quando ele veio como homem. Quantas pessoas estavam esperando o Senhor Jesus? Poucos. Zacarias, aquele grupinho ali. E o Senhor foi manifestar, os anjos vieram anunciar para quem? Para os pastores que estavam lá no pasto. Um pouquinho de pessoas que estavam lá. Mas, quando ele vier com os seus, é diferente. Ele não vem porque o mundo está cristianizado. Ao contrário, ele tirou os cristãos do mundo, no arrebatamento, e entregou aos 7 anos de tribulação. Aí ele vem e estabelece o reino. Como que ele estabelece o reino? Agora que está todo mundo cristão, eu vou sentar aqui no trono? Não! Ele vem aqui e ele coloca um pé e racha a terra no meio e é a pedra lascada da estátua da Babilônia, lá, da estátua de Daniel, é a rocha que sai e bate na estátua e derruba todos os impérios e ele estabelece o seu reino. Todos os impérios do mundo que existiram até hoje, desde a Babilônia até o Império Romano revivido, todos eles vão ser julgados e colocados a limpo diante de Deus. E Israel depois também é julgado, as tribos dispersas são julgadas e entram também com a Judá, o remanescente fiel de Judá, entram no milênio, e as nações o que sobrou das nações que foram julgadas também entram. Egito vai ter bênção, uma série de outros países, né, que no momento até são inimigos de Deus, do povo de Deus, mas eles vão entrar, vão ter a sua regalia também, o seu ponto. E vão reinar. Então, o reinado não depende de pregar o evangelho e espalhar o evangelho pelo mundo. O espalhar o evangelho é por amor às almas, não por amor aos números. Tá? As pessoas amam mais os números do que as pessoas. Os evangelistas de hoje em dia. Eles estão mais preocupados com a quantidade do que com os verdadeiros adoradores que adorem o Espírito de verdade, que é quem Deus procura. Amém, está dando nosso horário de hoje. O Breno poderia dar graça? Claro, irmão. Nosso Deus, nosso Pai, nós oramos hoje agradecendo, Pai, esse manjar celestial que o Senhor nos dá nesse momento, que nós possamos utilizar esse aprendizado em nossas vidas, Pai, sobre a sua ressurreição, sobre o que acontece no
a partir do momento que fechamos nossos olhos, Pai, para ir para a sua companhia, no paraíso, meu Pai, e também poder, se for a sua vontade, também admoestar e ensinar outros irmãos a caminhar cada vez mais nos seus ensinamentos, meu Pai. Nós pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.